Tudo bem, pessoal? Como vai? Estamos em mais um CETEC Cash. Meu nome é Cristiano Saraiva, sou o head da CETEC Healthcare e sócio-diretor da CETEC Consulting Group. A gente está aqui hoje com duas presenças ilustres que vão falar aqui com a gente sobre desenvolvimento de liderança e pesquisa de clima organizacional. A gente está aqui com a Hannah Goldstein. A Hannah é psicóloga, a Hannah é responsável pelo desenvolvimento humano organizacional da CETEC Consulting Group, é sócia consultora também e vai falar aqui com a gente sobre esse tema, juntamente com o Marcos Pedotti. O Marcos é formado em psicologia também, assim como a Hannah, pela USP, tem MBA pela FIA e trabalha hoje como coach e como consultor de desenvolvimento dentro das empresas. E tem um amplo conhecimento sobre pesquisa de clima, sobre liderança. Tudo bem, pessoal? Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Hannah. Bom dia, Marcos. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Então vamos começar. Pessoal, quando a gente fala de pesquisa de clima, quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, é algo que está muito em voga hoje em dia, né? Quando a gente vai trabalhar liderança, desenvolver pessoas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escutar. Como é que elas estão hoje dentro das organizações, né? Como é que está o clima hoje organizacional? Partindo disso, Hannah, eu queria começar contigo. O que é pesquisa de clima? Se a gente fala pesquisa de clima organizacional, pesquisa de ambiente, mas de fato o que é a pesquisa de clima? Como é que a gente faz isso? E por que isso é tão importante a gente fazer? Bom, a pesquisa de clima ela é uma ferramenta que ela visa dar um pouco de voz, né? Dar voz para o colaborador, para o funcionário, para a equipe, para trazer a sua visão, não só da cultura da empresa, da liderança, da comunicação, de benefícios, de remuneração, de vários critérios que são importantes de dar voz para a equipe para poder trazer um pouco a melhoria para a empresa, para a liderança, para os envolvidos. Então, vai ser uma forma de capturar a percepção da cultura organizacional. Então, quanto a cultura organizacional está sendo transmitida para a equipe como um todo e quanto está permeando o dia a dia da organização. E, óbvio, quando você vai tratar disso, você vai ver se a comunicação entre equipe, entre liderança é eficaz, vai ver como está sendo a liderança, se ela é próxima, se ela não é próxima, vai conseguir perceber como está sendo a cultura da empresa, se as pessoas estão de acordo com como é transmitido, se o que é dito é realmente feito. Óbvio que também, se você perguntar sobre remuneração, benefícios, a maioria das vezes vai vir a crítica, né? Porque todo mundo quer ganhar mais, quer ter mais benefício. Então, isso é uma armadilha na hora de fazer as perguntas. É sempre bom evitar, porque aí é onde vem a armadilha, que as pessoas sempre querem mais. Então, nunca estão satisfeitas com a sua remuneração, com seus benefícios, etc. Mas, normalmente, as pessoas também, às vezes, perguntam um pouco sobre isso para entender. Também traz um pouco do cenário político envolvido, de como que está o mercado, né, fora da empresa. Então, isso é um pouco da importância e do que traz a pesquisa de clima num todo. Não sei se o Marcos quer completar, falar alguma coisa diferente, discordar. Não, eu acho que você fala muito bem aí, Hannah. A gente está num mundo em que a gente está constantemente construindo as coisas junto. E acho que o diálogo ele acaba sendo muito importante. E você conseguir falar com muita gente é sempre muito difícil, né? Então, você tem instrumentos que dão um espaço sigiloso, um espaço confidencial, né? Que as pessoas possam colocar para a liderança essa escuta e de uma forma estruturada, de uma forma organizada, eu acho que ele é muito importante. Eu defendo ele com unhas e dentes, porque a gente vê o impacto em empresas, instituições, organizações que acabam indo por esse caminho, se bem trabalhado, pode falar até no curto prazo, né? Não só no médio e no longo prazo, você vê o ganho para aquela cultura, para aquele grupo, para aquela instituição. Então, acho que é só isso que eu complementaria. Eu acho que assim, Cris, também, os principais benefícios da pesquisa de clima é a diminuição de turnover, é o engajamento da equipe, é o envolvimento da liderança, é ter a transmissão da cultura para toda a equipe. Então, acho que tem vários ganhos, né? Tendo uma pesquisa de clima, analisando e tratando e cuidando dos resultados, implementando, que é viável implementar, para daí vir os ganhos com a pesquisa de clima aí bem realizada, com todos os cuidados. Não, lógico, né? É importante a gente saber onde é que a gente está. Obviamente que eu preciso saber para onde eu vou, mas preciso saber onde é que eu estou, né? Então, a pesquisa de clima eu acho que traz isto, né? Traz qual o ambiente atual da organização.
para que a gente possa trabalhar. Ótimo, Sem muito dúvida. bom, obrigado pela resposta. Marcos, deixa eu perguntar para ti, então, pensando um pouco e complementando isso que a Hannah falou. Como é que a gente faz essa pesquisa de clima? Como é que é isso? Olha, eu decidi fazer uma pesquisa de clima, qual o passo a passo? Tem ferramenta, não tem? Como é que eu estruturo isso? E completando um pouquinho, depois disso estruturado, eu rodo essa pesquisa, mas o que é que eu analiso? O que é que eu pretendo capturar? Como é que é feito esse processo? Perfeito. Obrigado pela pergunta, né? É uma dúvida que o pessoal tem. E claro que talvez em 5 minutos aqui do que a gente vai conversar, a gente não vai conseguir capturar todo esse conhecimento. Então, geralmente eu recomendo, se a sua organização tem a condição, né? Procura alguma pessoa que tenha experiência com isso. Porque tem vários pontos de cuidado que são importantes a gente estar olhando. Então, vamos enumerar isso. Mas se você não tem condição também, pesquisa, busca bastante informação antes de você colocar, porque isso pode dar muito certo ou pode dar bastante errado, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com cada passo que a gente está tomando. Mas o primeiro ponto é a gente tentar entender o porquê que a organização está solicitando isso. Qual que é a demanda por trás. E você consegue ver, tem algumas demandas que são mais reativas, ou seja, a gente está vendo já um problema dentro da organização e a gente quer solucionar esse problema, ou não, é algo mais, eu gosto da palavra da profilaxia, né? Mais profilático, no sentido de antecipar qualquer problema, ou só dar uma escuta, ou fazer um diagnóstico do que está acontecendo na organização, sem eu ter algo muito focado. Mas mais do que isso, né? O que para mim é importante mensurar? Que hipóteses que eu tenho ou dimensões que vão ser importantes eu estar olhando para essa organização, né? A gente estava falando, né, de uma diferença do setor público para o setor privado, para diferentes segmentos, diferentes públicos que vão estar sendo atingidos por essa pesquisa, né? Então, a gente tem muito claro essa dimensão que a gente está querendo mensurar, seria um primeiro passo de avaliar realmente a necessidade por trás disso. Na sequência, a gente vai começar a mergulhar nas perguntas. Então, a gente vai ver, quais dimensões a gente quer ver, quais são as perguntas para a gente estar avaliando dentro disso. E eu recomendo, geralmente, a gente partir de uma base, né? E daí pode ser uma base de GPTW, de melhores empresas para se trabalhar, outras pesquisas que você tem aí dentro de uma literatura científica mesmo, ou de empresas que já montaram a sua pesquisa, colegas, empresas do mesmo setor, de setor diferentes, né? Mas eu acho que essa base ela é importante, por quê? Porque se eu não selecionar as melhores perguntas, ou perguntas que eu sei que estão mensurando o que precisa ser mensurado, eu posso ter um problema. Então, é muito comum a gente ver pesquisas que fazem perguntas que parecem estar mensurando o que a gente precisa, mas, no final das contas, ela está mensurando uma coisa diferente. Quando você vai ver em metodologias pós-pesquisas ou correlações entre as próprias perguntas, você vê que tem uma pergunta de, sei lá, de remuneração que está vinculada com eu estar satisfeito com a minha carreira. Dependendo da forma com que você coloca a pergunta, uma coisa vai estar muito correlacionada com a outra. Ou seja, a pergunta de carreira que você fez está mais vinculada com remuneração do que com outros aspectos que você estava querendo mensurar. Tem perguntas que têm viés de alta. Ou seja, todo mundo vai se dar bem naquela pergunta. Tem perguntas que todo mundo discorda, por exemplo, a questão da remuneração. E, às vezes, você reformulando essa pergunta, ou, às vezes, até entendendo uma média, uma mediana, de como é que as pessoas tendem a concordar ou discordar disso, é um melhor referencial do que o número completo, né? Então, eu já a partir de uma base pré-estudada, eu acredito que seja importante, né? Então, perguntas pré-formatadas, né? Você conseguir chupar dessas fontes é algo que sempre ajuda. Tá? E, obviamente, esse primeiro passo ele é legal, mas a pesquisa de clima ele é uma construção ao longo do tempo. Então, depois que você fizer a primeira vez dentro da sua organização, você também vai fazer alguns tipos de estudos, análises, para entender qual que foi a performance desse item especificamente, né? Precisa ser reformulado, precisa ser melhorado ou não, né? E eu costumo até falar de fazer algumas pesquisas de validade de critério, ou seja, de fato, quando eu vou para outros âmbitos da organização, estou fazendo um focus group, né? Eu consigo ver que aqueles itens, de fato, foram validados
nesses âmbitos, né? Eles fazem sentido entre si. Então, a gente tem quais são os critérios que conseguem validar que a minha pergunta foi boa. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai estar sempre de olho. No momento seguinte, eu definir quem que é o público que eu preciso acessar, né? Ou preciso avaliar. Putz, é uma determinada localização, uma localidade, um grupo maior, né? Então, é um site, um centro de distribuição, um hospital, é uma fábrica específica, é um grupo de pessoas que estão dispersas, que são de vendas, eu vou dividir eles em regiões. Como é que eu vou fazer esses breakdowns, essas quebras das análises? Acho que isso é importante para você já conseguir perguntar para as pessoas e de uma maneira que elas também se sintam confortáveis, que aquilo não vai conseguir identificar exatamente quem é o indivíduo respondendo, né? A partir desse momento que eu entendo quais são essas quebras, que análises que eu vou precisar fazer especificamente, análises estatísticas, análises por grupo, tudo mais, isso ter definido. E daí eu vou para um lado de comunicação, né? Como é que eu vou comunicar para as pessoas para passar o máximo possível de credibilidade, de que está seguro as pessoas responderem. Isso eu vou comunicar para os funcionários, para os servidores, para os colaboradores, para quem for que esteja sendo acessado aí nessa pesquisa de clima, mas também muito para os gestores. Como é que eles vão lidar com as respostas dessas perguntas, dessa questão? Porque, veja, se a pessoa foi honesta o suficiente para estar falando o que está errado na sua organização, e vamos pensar em organização enquanto um grupo de pessoas, né? A pessoa está apontando qual que é o problema no grupo. Que bacana, vamos agradecer isso, né? Não vamos procurar culpados. Então, a gente vai ter processos para evitar vazamentos de informação, para garantir a confidencialidade e para convidar, de fato, as pessoas a serem honestas nas suas respostas. Mas a gente também precisa convidar quem está interpretando essa pergunta, essa pesquisa, né? A interpretar de uma maneira correta, de uma maneira que, de fato, construa e não desconstrua o processo que a gente está querendo focar. Feito isso, obviamente, aí tem o momento da resposta, né? De convidar as pessoas a participar, a estar lá junto, que acho que vai junto com essa questão da comunicação. E, por fim, a análise dos dados, né? Que daí acho que volta para aquela questão da melhoria contínua, de eu entender o que aquilo está sendo dito, né? E eu costumo falar que, diferente de um estatístico, quando a gente olha um psicólogo, uma pessoa que tem foco em recursos humanos, olhando uma pesquisa, a gente não pode olhar a pesquisa como algo concreto, objetivo, né? A gente precisa entender que tem um ser humano por trás ali, daquela resposta. Eu tinha um professor de estatística lá na faculdade, que ele veio do IME, né? E ele era muito engraçado, ele era um russo, né? E ele ia tentando dar exemplo para a gente sobre psicologia. Imagine que as pessoas são assim, assado, elas estão num serviço, sei lá, num serviço de acolhimento e que estão avaliando a qualidade desse serviço. Daí ele falava assim, mas não, está muito complexo, viraram todas bolinhas. Né? Porque ficar pensando nessas coisas de psicólogo aí é difícil. Então ele sempre falava isso, assim, viraram todo mundo bolinha. E a gente dava risada, mas a gente dava risada meio desesperado, né? Porque é isso que, às vezes, se você não tiver cuidado, a estatística faz. Virar bolinha é tirar a subjetividade das pessoas, né? E tem uma pessoa por trás daquilo e tem toda a complexidade psíquica das pessoas respondendo aquilo, né? E a complexidade do grupo. Então, é importante a gente olhar isso, né? Essa relação entre as perguntas... o que de fato será que as pessoas estão querendo dizer com esse tipo de resposta? Que tipo de mensagem pode estar sendo dito? E às vezes não é algo tão preto no branco, né? A gente precisa conseguir interpretar. Tem que ter um cuidado enorme com isso, né? A gente trabalha a longa data com estatística e é um pouco o que você falou desse teu professor russo, realmente. A estatística, ela é fria. Ela vai te passar uma série de dados, e falando de pesquisa de clima, ela vai te falar proporções e percentuais de respostas de acordo com o que as pessoas falaram. Só que isso tem que ser interpretado. Qual o recado que ela quer dar? O que é que não está claro ali? Então, não é só 50% das pessoas acham que A ou 50% acham que B. Tem um porquê sempre por trás. Né?
Aí até para complementar, Marcos, e já emendar uma nova pergunta que pode servir para ambos, mas você já falou sobre alguns desafios. E eu ia perguntar para vocês exatamente quais são os desafios de implantar uma pesquisa de clima. Você falou alguns deles. Um deles é esse, interpretar. Além de todo o desafio de você criar a pesquisa, mas hoje você tem aí certas perguntas, como você falou da GPTW, você tem entender com o RH da organização, as perguntas, o clima atual e que perguntas vão direcionar isso, mas eu acho que o desafio é interpretar. Pensando o seguinte, você tem, todas as organizações têm um setor específico que cuida de pessoas. No caso da CETEC, a gente tem um DHO, né? Desenvolvimento Humano Organizacional, que está aí com a Hannah e com o José. Você tem RH, tem um DP, indiferente do nome que se dê, mas tem alguém que cuida das pessoas ali dentro, ou que deveria cuidar, pelo menos. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, o que é que vocês indicam? Seria interessante alguém interno participar dessa análise ou geralmente alguém externo? Por que eu pergunto isso? Alguém interno está dentro do ambiente da qual você está querendo checar. Uhum. Então, se você pega alguém do RH, essa pessoa está presente dentro da organização que está contaminada ou não pelo ambiente que você está querendo capturar para melhorar. Isso é um desafio, né? Por que a gente faz isso? Posso responder? Pode. Então tá. Eu acho que é uma pergunta muito sagaz e ela é complexa, porque inclusive impacta em custo. Né? Você ter uma pessoa externa também é um custo a mais. Sim, sim. Ter uma pessoa interna, você tá dentro do que a gente chama da arena política da organização. Você tá dentro do problema. Você, às vezes, é parte do problema, né? Pode ser parte da solução. Exatamente. Mas você é parte de alguma coisa ali. Então, você tem um viés de ou positivo ou negativo. Você tá lá dentro. No meu cenário ideal, o que acontece? Eu acho que tem duas coisas. Quando você está falando dessa conclusão da pesquisa, que é o último passo, né? Nessa parte da análise. Mas de desafios especificamente, acho que essa interpretação ela é importante, ela é um problema, né? Principalmente como é que a gente transforma essa interpretação em algo humano. E quando você começa a conhecer mais sobre estatística, você sabe que a estatística também da forma, dependendo do cálculo que você seleciona, dependendo da amostra, você vai para um lado, vai para o outro, dependendo de como você olha os dados, Então, assim, isso precisa ter muito cuidado. E eu acho que, às vezes, você ter uma pessoa que entenda disso vai ajudar também. Então, e geralmente as organizações não têm um psicometrista, um estatístico ali dentro, né? Mas, por outro lado, as pessoas que estão dentro da organização, elas trazem vieses que o externo não vai ter. E o externo vai trazer perspectivas que os de dentro não vão ter. Então, eu acho que no ideal é fazer um pouco desse mix. E, de certa maneira, o que a gente pode falar? A gente sempre está trabalhando com hipóteses. Então, eu falo assim, eu acho que é isso. Então, vamos levantar essa hipótese, vamos checar. Acho que esse é um ponto importante. Mas tem outros desafios também que eu acho aí, né? Posso só te completar nesse ponto, claro. Se mudar? Eu acho que ter alguém interno, sem dúvida, acho que na hora de fazer a pesquisa, não acho que é algo tão saudável, porque se for um RH, um DHO, é alguém que, de alguma forma, está muito envolvido na política da empresa e nos diversos cenários da empresa. Então, pode inibir, às vezes, alguém de falar ou de trazer alguma coisa que realmente gostaria de trazer, não sei. Mas acho que, na hora de analisar os dados em conjunto com uma consultoria externa, aí sim é válido, porque pode trazer a informação do dia a dia de uma forma rica. Mas, óbvio, que a informação do dia a dia, de acordo com a visão desta pessoa, né? Não deixa de ser um indivíduo. Então, sempre vai ter algo enviesado. Pode ter algo enviesado. Então, acho que assim... Acho que para mim é uma preocupação. Toda vida que eu vejo falar sobre pesquisa de clima, ou que já respondi pesquisa de clima, que já participei de alguma forma, a minha preocupação é essa. A gente, obviamente, precisa de inputs internos para construir. Mas quem vai avaliar, quem vai depois fazer essa análise profunda, aí você falou bem, nem todas as empresas têm um estatístico, alguém que conheça para melhor avaliar e dar um relatório para que o psicólogo depois avalie da forma... Transforma esses dados em algo humano. Esse é um complicador, porque se for alguém dentro da empresa, eu posso direcionar isso. Então tem que ter muito esse cuidado. E alguém externo, às vezes, também não consegue entender o âmbito interno para melhor analisar. Então, eu acho que isso é um grande desafio, né? Pensando no desafio que vocês falaram também, como é que a gente garante
o compliance aí? Como é que a gente garante a credibilidade dessa pesquisa? É isso que eu ia falar. Eu acho que assim, o segundo grande desafio não é nem só o compliance, a confidencialidade, mas a confiança no processo. Tá? Eu acho que isso é algo que está sempre em voga. E é aí onde eu vejo que instituições que tentaram implementar internamente a pesquisa, elas tiveram mais dificuldade. Porque quem tem acesso aos dados, os dados eles estão muito abertos. Tá? Então, você precisa, de fato, criar um processo de como que a gente vai garantir o anonimato dessas perguntas. E quando você tem uma pessoa interna da organização olhando isso, é muito comum a gente não conseguir separar o nosso papel dentro da organização de olhar aqueles dados e separar de outros papéis. Então, mesmo que a pessoa tenha uma ética muito forte, né, ela acaba olhando o resultado de uma pessoa, de outra. Então, eu realmente recomendo que seja um parceiro externo que faça essa aplicação e que tenha acesso a esses dados. Geralmente, a empresa tenha muito mais os dados compilados, que daí você não tem um indivíduo ou outro. Mas, ao mesmo tempo, durante a leitura do processo, é muito importante que você também não busque culpados por áreas, por nada, né? Você tenha um olhar focando a solução. E isso vale uma discussão já prévia. Como que a gente vai analisar esses dados? Focando a melhoria do clima organizacional e não olhando o histórico, o passado, do que já foi feito e por que aquele clima está daquela forma, né? E leva para o outro ponto, que quando a gente fala de criar confiança, não tem muito a ver só com o anonimato, mas é a ação que vai ser tomada posterior. E eu acho que é um ponto que já não está dentro da pesquisa de clima propriamente dito, né? Mas eu acho que a depuração desses dados... Então, esses dados estão querendo dizer muita coisa. A gente pode levantar muita hipótese. Vamos conversar com as pessoas? E conversar com as pessoas pode ser de diversas formas. Pode ser por focus group, pode ser conversas de corredores, pode ser diálogo com outras informações que você já tem na organização. E, a partir disso, você montar um plano de ação. Acho que a pior coisa que você pode fazer com uma pesquisa de clima é aplicar e não fazer nada. A segunda pior coisa que você pode fazer é aplicar, fazer alguma coisa, mas não comunicar que você está fazendo. Tá? Então, eu não sei, você queria falar alguma coisa, né, Hannah? Porque eu acho que quando você faz uma pesquisa de clima, você gera nos envolvidos uma alta expectativa de possíveis soluções daquilo que está me angustiando, daquilo que está me deixando que eu não estou de acordo. Então, você tem que dar uma devolutiva, né? Seja falando o que você vai implementar, o que você não vai fazer. Eu acho que esse retorno para os envolvidos sobre como foi a pesquisa, como foi o processo, quais foram os resultados, qual vai ser a ação de agora em diante é importante. Porque, senão, você gera uma frustração tremenda na equipe que estava envolvida. E aí é mais uma coisa para você ter que trabalhar e lidar. Aí você piora o clima ao invés de melhorar com a pesquisa. E eu acho só uma coisa, antes de você perguntar aí, Cris, eu acho que tem uma outra coisa importante também para a gente conseguir ter um grande envolvimento e entrega das pessoas durante o processo da pesquisa de clima, além de ter uma... Eu também concordo com o Marcos de ser algo que, quando é terceirizado, acho que é mais rico, mas acho que tem que ter um grande envolvimento e engajamento da liderança. Para a liderança incentivar a equipe, os colaboradores a responder e estar aberta a ouvir tudo que vem, né? Porque você está abrindo uma porta para as pessoas trazerem 1000 informações. Então, você tem que estar aberto a ouvir aquilo como uma crítica construtiva, algo que estão te falando para poder melhorar e aperfeiçoar. Então, a liderança tem que estar aberta para ouvir isso e ajudar a engajar a sua equipe para responder à pesquisa. Porque, senão, você vai fazer e não vai ter as pessoas envolvidas, engajadas, ou vão responder de forma sincera, ou nem vão responder. Eu acho que é pior ainda, quando você não tem resposta, né? Porque tem algo aí por trás, um medo, né? Então, vocês falaram grandes desafios. Eu acho que o medo de responder. Às vezes eu não respondo porque eu fico preocupado. O que é que vai acontecer com a minha resposta? Como você falou bem, Marcos, tem que ter uma confiabilidade muito clara. Por isso, hoje a gente tem tecnologia que garante um pouco isso, né? Muito. Você tem tecnologias aí que conseguem criptografar dados e tudo mais. Então, você
A empresa não vai saber quem respondeu, mas mesmo assim você tem que lidar com medo de quem está respondendo. O que é que vão fazer com isso? Será que vão me identificar? Será que vão ficar sabendo que foi eu? Então, acho que é uma grande preocupação. Mas antes de você jogar a sua próxima pergunta, eu queria complementar um pouquinho, né? Acho que vocês não querem deixar eu perguntar mais. Não quero, não quero. Suas perguntas são muito complexas. A gente quer bater papo. Tem só. mais umas 10 aqui que tá... Não, mas eu acho que nesse pós, e assim, talvez não só no pós, durante todo o processo, eu acho que a participação de pessoas dentro da empresa é muito importante. Hoje a gente está num mundo que é muito diferente do que era antigamente. A gente já não está num mundo onde tem espaço para grandes heróis. E eu venho aqui com uma solução. E o nosso papel como consultor é muito mais você trazer, sim, uma boa prática, mas você construir com as pessoas dentro da instituição que você está atuando, da empresa, da organização, o que faz sentido. Então, eu acho que a Hannah trouxe uma coisa que é muito importante, né? Durante o processo de construção, quem conhece daquele clima, quem sabe como é o resultado e quem vai levar o resultado disso para frente, são as pessoas lá dentro, né? Então, elas precisam também ter comprado aquilo. Liderança, a equipe de projeto da pesquisa. Então, eu acho que isso é importante. E daí, quando a gente vai para o pós-pesquisa, uma das coisas que eu sinto que é uma boa prática é também construir um grupo de plano de ação. Você convida algumas pessoas específicas de determinadas áreas para tentar pensar, interpretar. Às vezes você traz o resultado do focus group ou de conversas, ou essas mesmas pessoas vão pegar mais informações com colegas, né? E interpretar esses dados para falar, não, o melhor plano de ação é esse. E daí eu vejo que o nosso papel é muito menos falar o que o cliente precisa fazer e muito mais ajudá-lo a estruturar uma ação que faça sentido. Porque, no final das contas, aquela ação vai ser muito mais significativa para eles do que a ação que a gente vem de fora. Pelo contrário, né? Eu acho que aquele modelo de consultoria que eu venho e trago uma solução, geralmente dá muito errado. A sua solução vai ser criticada por todos os lados. E a solução que vem de dentro até pode ter crítica, mas a pessoa está lá para reconstruir as relações, para repensar o ponto de vista, né? Então, eu vejo que esse envolvimento ao longo do processo todo, no pré, no durante e no pós, também faz muita diferença. E isso não só para pesquisa de clima, todo o projeto Mas de para todo o consultoria. processo, né? Sim. Então, deixa eu aproveitar e emendar no que vocês estão falando aí. A gente falou muito desses desafios pós, né? A gente tem desafio pós enorme, que é a transparência disso. Vocês acham que terminou a pesquisa, foi feita a análise, indiferente se o resultado foi muito positivo ou muito negativo, como é que eu tenho que dar ciência a isso? Como é que eu faço essa comunicação agora? Qual o melhor meio que vocês acham? Eu vou expor tudo o que aconteceu, eu vou colocar percentuais, eu vou colocar em murais, eu vou divulgar na intranet. É importante essa transparência ao final da pesquisa e qual é o time disso, na visão de vocês? Quer responder? Eu vou. Pode ir. Então. Eu vejo que quanto mais transparência, melhor. Tá? Só que você também precisa tomar cuidado para você não sobrecarregar as pessoas de informação. A gente também está no momento em que... Exato, porque o meu medo vamos imaginar que o resultado não foi positivo diante do clima. Será que eu não vou piorar o clima com o resultado? Se o pessoal, olha, a pesquisa foi realizada, 70% das pessoas não acham o ambiente saudável. Mas a transparência vai gerar credibilidade. E eu acho que você... Então, acho que isso é importante, sabe? Você tem que ser transparente para gerar credibilidade naquilo que você fez e no que agora você está disposto a mudar, para melhorar. Então, acho que esse é um pulo interessante. Eu tenho que deixar claro, esse é o resultado, foi ruim, mas olha o que eu vou fazer para mudar. Olha o que eu vou fazer para mudar, exatamente. Ou às vezes não. Mas eu acho que assim, uma das coisas que eu vejo que é uma boa prática quem comunica também é o gestor daquela equipe, ou uma pessoa que está próxima, alguém que começa a estabelecer um vínculo de, opa, eu posso conversar com essa pessoa. E num primeiro momento, esse plano de ação ela pode demorar muito. E às vezes demora, né? 2 meses, 1 mês e meio. O ideal é que você não demore demais, né? 4 ou 5 meses. Mas às vezes você fala, putz, a gente vai depurar isso tudo. Mas você pode já falar assim, e sentar com as pessoas e falar, o que a gente percebeu foi isso, obrigado pela resposta. A gente vai, até tal data, fazer alguma coisa sobre isso. É o primeiro ponto.
E daí, tal data, esteja lá comunicando que Ter você clareza precisa. do cronograma do que vai ser feito e de forma clara para todo mundo e cumprir o cronograma, né? Exatamente. Porque senão você exatamente. gera de novo a frustração. Por que eu perguntei isso? Porque eu escuto muito, participando de pesquisas, construindo e dando esse suporte de consultoria para pesquisa, eu escuto muito, para que eu vou responder isso? Por que eu vou responder isso? Não vai dar em nada. Ah, já respondi várias vezes e nada mudou. Então, a primeira assim, não vou responder isso, não vai dar em nada, ninguém vem nem olhar. Isso é só para cumprir tabela ou algum indicador. Outro, respondi, nada mudou. Respondi e nem me falaram como foi o resultado. Olha, respondi, piorou. Fui perseguido. Então, assim, como é que a gente lida com isso? Né? Pode ir. Não, eu acho que você vai lidar com diversas situações desta. Acho que as pessoas vão reagir de diversas formas, de acordo com o histórico que elas têm. E eu acho que é você lidar mostrando que, se dessa vez você está disposto... Primeiro, assim, tem que ter uma predisposição inicial, né, da liderança, da organização, de fazer uma pesquisa de clima e de saber que você não vai fazer para cumprir tabela. Você vai fazer porque você vai escutar a verdade da visão das pessoas. Né? E quando você vai escutar a verdade, você tem que estar aberto a isso. Então, assim, acho que primeiro tem que trazer isso de uma forma transparente desde o início. Então, gente, vamos responder, porque desta vez a gente está se comprometendo. O processo vai ser desta forma, trazer o processo de forma clara, que você vai criando confidencialidade no que você está fazendo, e você ir cumprindo o que você está mostrando. Então, acho que, né, reforçando o que eu falei na resposta anterior, acho que você ter o cronograma claro, divulgado, com as pessoas envolvidas de acordo, que vamos cumprir este cronograma, vamos trazer para as pessoas os resultados, trazer a transparência não só dos resultados, mas, olha, esse resultado aqui, que não foi legal, né, esse vai ser nosso plano de ação. A gente vai implementar isso em tanto tempo. Implementamos, olha, que legal, como foi essa implementação? E medir depois isso. E medir depois. Essa implementação foi eficaz? Deu resultado? Olha o resultado que deu dessa ação. E divulgar isso, ser uma forma transparente. E eu acho que muitas vezes, quando você for implementar, você pode fazer alguns focos grupos para envolver outras pessoas. Não ficar só ou na consultoria, ou no RH, ou nem sempre só na liderança. Às vezes, ter uma equipe multidisciplinar para implementar as ações vai gerar um maior engajamento das pessoas, porque eu estou me sentindo pertencendo àquele resultado. Então, eu não fui só escutada, eu estou pertenço também à solução. Disso. Eu participo disso como um todo. Acho que isso é interessante, porque eu percebo sempre muitos medos. Primeiro, a gente decide fazer uma pesquisa, por mais que a gente ache que o resultado vai ser A ou B, mas quando ele vem, é diferente. Estão falando ali, então Sim. Isso às vezes me choca, dói, né? E o outro ponto é qual o medo, aí olhando para o lado da organização, quando a organização pretende dar espaço. O medo vai vir muita coisa, eu não vou conseguir resolver tudo. Então acho que tem que deixar claro, olha, do que veio, capturei na pesquisa, obrigado, foi importante, mas isso eu consigo resolver, isto eu não consigo resolver. Ser sincero, né? Tem que ser sincero, isso eu consigo resolver agora, pessoal, isso não é o momento, não dá. Porque as empresas ficam com medo, as organizações ficam com medo porque vem uma série de demandas que às vezes estão ali inertes, mas quando você provoca através de pesquisa isso aparece, você não vai conseguir resolver tudo, porque você vai ter restrição ou de tempo, de recurso, ou de ambiente político e tudo mais. Então, acho que nas organizações tem que ser transparente. Olha, o resultado foi esse, só que isso eu posso trabalhar, isso eu não vou trabalhar, mas está aqui um plano de ação. Sim. E eu fico pensando que dentro desse aspecto... a gente está numa sociedade do marketing, né? E eu vejo muitas organizações promovendo coisas que elas já faziam como se fosse uma resposta à pesquisa de clima. Então isso aqui já está endereçado por isso. Aqui já tá... Mas você já fazia isso? Qual que é a mudança que tem, né? E você acaba fazendo uma grande venda daquele lá, como se fosse um plano de ação. E as pessoas... Assim, a história meio que para boi dormir, né? Porque as pessoas já sabem que falam, então nada está mudando. Acho que não estava funcionando, porque se você já fazia isso e a pesquisa apontou outro resultado, muda o que você está fazendo. Eu acho que a liderança, ela, antes de ser técnica ou técnicas de liderança, ela é uma liderança genuína. Então, se a liderança não está genuinamente querendo resolver o problema, você vai cair na questão do marketing, de responder o problema, de fingir que você está fazendo alguma coisa. Agora, se a liderança está nesse... eu não consigo resolver agora, mas as pessoas veem no olho do líder,
do líder próximo, do diretor da área, do líder mais sênior ali, ou às vezes até do presidente ou do head, ou da pessoa responsável ali pelo seu site, pelo lugar onde você está, que aquilo é genuíno, elas compram. Porque hoje o que falta para a gente é um pouco dessa genuinidade, sabe? De a gente ver que, putz, a pessoa está aqui comigo e eu vou estar aqui com ela. Então é o seguinte, isso é um ponto interessante. A comunicação pós-pesquisa e a comunicação das ações pós-pesquisa não pode ser criar um mundo de fantasia e uma distorção da realidade. Uhum. Não posso criar uma ilusão. Uhum. Hoje em dia, o pessoal fala muito de distorção da realidade, tem alguns líderes que são natos em conseguir fazer isso, mas isso não é duradouro. Uhum. Então é preciso ter muito cuidado, é preciso transformar de fato. E deixar claro, isso eu não posso fazer e por que eu não posso. E a gente vai focar nisso. Também, se você quiser entregar tudo, você não entrega nada e as coisas não andam. Né? Eu até notei que você falou uma coisa, Marcos, o gestor comunica para a equipe. Isso é um ponto interessante. Na visão de vocês, então, ao invés de você fazer o comunicado massificado do resultado e das ações, vocês acham que é importante ter esse momento do gestor diretamente com a equipe e fazer esse trabalho de comunicação? Eu acho que é um caminho. Porque, no final das contas, é legal que está fazendo isso para a organização, mas as pessoas também estão interessadas em fazer, mas qual que vai ser o impacto para mim aqui? Né? E elas querem poder fazer perguntas. Então, sei lá, se você coloca todo mundo dentro de um auditório, né? A pessoa não vai conseguir tirar essas dúvidas, né? Então, você ter essa abertura para a pessoa explorar. E, às vezes, dependendo da comunicação daquela área específica, você vai estar falando sobre problemas daquela área. Aquele gestor começa a ter informação mais aprofundada naquela conversa. E pode levar para cima. Então, você tem muitos ganhos de fazer uma comunicação mais individual. Pode ter um momento mais corporativo, maior, né? Mas esse momento menor eu vejo muito benefícios nele. E eu acho que isso também ajuda a liderança a se aproximar da sua equipe, né? E a liderança a se apropriar da pesquisa de clima. Porque a pesquisa de clima não é da área de RH, de DHO. A pesquisa de clima é da empresa, é da organização. Então, isso ajuda, de alguma forma, o líder a se apropriar daquele resultado e trazer aquilo para a sua equipe. Exatamente. Não é como se ele fosse um ente externo ao negócio, ele faz parte. Ele faz parte. Muitas vezes a liderança, às vezes, tenta... Não pode se eximir, não, a pesquisa... Não, mas é dele também que se trata. Então, até falando um pouco de liderança, vocês puxaram aí liderança, essa liderança comunica, eu acho bacana isso, acho uma ideia interessante. A gente precisa desenvolver essa liderança. A pesquisa ela é um input para o desenvolvimento da liderança, né? Um dos grandes inputs para esse desenvolvimento. E eu também preciso desenvolver para ele entender o resto da pesquisa, para ele aceitar, porque senão machuca às vezes. O líder, ao invés de comunicar, vai lá cobrar, brigar. Eu já vi pesquisa que o líder reuniu todo mundo e disse, olha, por que responderam isso sobre mim? Peraí, olha a forma que ele perguntou. Alguém vai falar alguma coisa depois disso? Não, aí ficou todo mundo... Eu estava nessa sala. Ficou todo mundo, não sei, não foi eu. Não foi... Sim, não foi construtivo isso, não fazia o menor sentido. Então, pensando no papel agora da liderança nesse mundo de pesquisa de ambiente. Eu faço uma pesquisa de clima, capturo informações, e agora, como é que eu desenvolvo essa liderança? Como é que eu faço isso? Aí pode ser para você, Hannah, depois vai para o Marcos e fiquem à vontade. Não, eu acho que, assim, ter um plano de desenvolvimento da liderança, um PDL, é importante. Eu acho que tem toda a parte de aprender a dar feedback, a se comunicar, os estilos de liderança, toda essa comunicação, gestão de conflito, acho que todo esse pacote de conhecimento que acaba, assim, de alguma forma, meio que padrão, que é importante ter e aprender a fazer e a vivenciar situações onde vai te colocar em xeque para você testar suas habilidades, suas competências de liderança e tudo mais. Mas, por outro lado, o líder tem que aprender a, de alguma forma, estar próximo da equipe, a construir com a equipe, a estar junto. Não adianta eu, líder, estar lá na minha sala fechada e deixar as coisas acontecerem ali e nem saber o que está acontecendo ali e só cobrar. Eu acho que, muitas vezes, tem que estar junto. E, para gerar os resultados da pesquisa, para engajar, eu acho que tem que fazer um trabalho em conjunto. Então, acho que, assim, a liderança tem que ser capacitada, tem que entender como que é, entender o processo, estar de acordo, mas eles têm que se envolver também. Então, acho que, como o Marcos sugere, né, ele fala da liderança dar o retorno, eu acho que é importante, porque acho que
vai engajar, vai envolver, vai capacitar, e antes com uma capacitação. Acho que esse de trabalho todo de trazer PDL. liderança para dentro da pesquisa já é um desenvolvimento da liderança. Muita. Ela aprender a aceitar o resultado, ela saber como ela vai trabalhar agora a emoção das pessoas e a própria com relação ao resultado que veio. Isso faz parte já do programa de desenvolvimento. Né? Sim, porque o líder que vai ter o impacto maior no engajamento, no envolvimento, no desenvolvimento, né, na implementação das ações. Então, sim, ele tem que ser pertencendo àquilo tudo. Como é que a gente mede o sucesso disso? Pensando num programa de desenvolvimento de liderança que está atrelado a uma pesquisa de clima. E, obviamente, as duas se interagem porque uma está dando input para o outro, né? Baseado no que eu capturo da pesquisa, eu direciono como é que eu vou desenvolver essa liderança, aí alta, média liderança, para que isso depois se extrapole para toda a organização. Qual a medida de sucesso, no final das contas, de tudo isso? Quando a gente está olhando para o desenvolvimento de liderança, eu tenho pensado muito assim, né? O que é esse conceito de desenvolvimento? Quando eu vim para trabalhar com recursos humanos, eu gostava muito desse conceito de trabalho, de identidade, de sentido do trabalho. E aí eu fui estudando muitos temas que acho que ele convergiu nesse meu momento de carreira para eu entender assim, qual que é a minha maior causa que eu tenho com o meu trabalho, né? Por que eu trabalho? Por que eu resolvi um pouco o meu sentido de trabalho? E eu acho que essa palavra desenvolvimento, ela estava muito presente no centro. E para mim, eu encontrar uma definição para ela foi muito importante. Porque às vezes a gente vai falando de desenvolvimento enquanto algo igual à aprendizagem, desenvolvimento como mudança. Mas a gente sabe que não é qualquer mudança que é desenvolvimento, não é qualquer aprendizado que é desenvolvimento. Mas o que era de fato desenvolvimento? E eu fui percebendo, e daí você vai ter diversas fontes, psicologia, sociologia, até questões de religião, mas não por um lado pragmático, ou dogmático, ou moralista, mas de falar assim, o que a gente está entendendo como desenvolvimento do ser humano? O que é importante? Tá? E desenvolvimento no trabalho. E você não consegue separar o que é desenvolvimento pessoal daquele indivíduo do que ele é no trabalho. E a gente tenta separar isso, mas no final das contas você não consegue. Eu acho que isso é uma das maiores crises que a gente vê em identidade. Pessoas querem separar coisas que são indissociáveis. Isso. E você quer separar. Não dá. As pessoas entram em crise por causa disso. Exatamente. E eu acho que é super importante. Estava conversando com a Hannah aqui antes do podcast, né? É super importante a gente dar técnicas para as pessoas. E eu faço isso muito. Um primeiro líder, coitado, ele fala o que eu faço, né? Como é que eu dou um feedback? Você entra com uma discussão filosófica, não vai dar certo. Mas o tecnicismo também ele é um problema. Então, você dar só técnica, você tira o ser humano. E você tira o porquê de você estar fazendo as coisas. Então, você tira o longo prazo, você tira o norte. E a gente precisa ter muito claro qual que é esse norte de desenvolvimento. Então, para mim, definir desenvolvimento era muito importante. Para mim, definir desenvolvimento é tornar a pessoa mais humana. Isso não significa treinar empatia, porque vira um negócio meio abraçar a árvore. Mas aí eu comecei a entender que, para mim, desenvolver o ser humano na sua potencialidade é desenvolver nesse contexto atual, que é um contexto que está complexo, que saber o certo ou errado, o coitado do líder está ali na frente. Peraí, mas o que é o certo e errado nessa situação? Eu não sei. Eu não tenho mais aquele dogma de... E a velocidade de decisão, ele precisa decidir rápido, ele não pode perder tempo. Então, eu consegui preparar a pessoa para esse mundo complexo. Daí você pode chamar de modernidade líquida, VUCA, BUNny, o que você quiser, né? Mas eu acho que nesse mundo ágil está muito difícil. Então, eu consegui... O primeiro passo, eu acho que é dar a ferramenta para ele. Dar a ferramenta para ele conseguir sentar na cadeira. Mas você tem um segundo passo que é... Vamos te tornar um melhor líder. Isso vai se tornar uma melhor pessoa. Tá? Isso vai falar... Eu consegui discutir o que é ética. Para ele conseguir... Não é o que é certo ou errado, mas... Como que eu consigo me posicionar eticamente? Como é que eu consigo formar uma ética? Distinguir qual que é a melhor decisão? As decisões estão mais complexas. Então, para eu ser mais humano, eu preciso considerar todos os contextos, todos os stakeholders. Eu preciso conseguir navegar e amarrar o que é uma solução boa para todos. Né? Nessa decisão que você estava falando assim. Isso eu não consigo dar conta. Aí alguém vai levantar a mão, putz, mas isso é tão importante.
Para mim, isso é o ponto crítico. E se eu não conseguir escutar isso e conseguir achar uma solução para essa complexidade, falar, tá bom, então isso eu consigo talvez dar conta dessa forma, será que é suficiente? Porque daí a gente vai começando a tangenciar também a empatia. A capacidade de escuta, a capacidade de diálogo e de cocriação, né? Muitas vezes você vê um líder fala assim, eu preciso conseguir me posicionar mais, falar. É verdade. Mas o que adianta você se posicionar se não consegue escutar? Se não consegue criar uma solução? Aí você vai para a terceira competência, né? Então, para mim, desenvolver ética é importante. Desenvolver capacidade cognitiva de lidar com a complexidade é importante. Capacidade de empatia, mas a criatividade e a curiosidade para achar soluções diferentes. Né? Isso vai envolver em inovação, em fazer as coisas diferentes, em momentos diferentes. Aí, próximo ponto, eu me conhecer. Se eu não me conheço, eu começo a ficar irritado com o contato com o outro me incomoda, eu não acho soluções, eu começo a ficar muito rígido na minha ética, na minha forma de pensar, não consigo flexibilizar para o outro, né? Então, aquela coisa de... o mundo está mudando. A gente precisa aceitar a diversidade. E aceitar a diversidade é aceitar em todas essas complexidades, né? E daí você fala assim, mas está muito difícil porque eu preciso me revisar. E tudo que eu fazia até hoje já não serve mais. É verdade. Isso não serve só para diversidade, isso serve para tudo. Então, você vai parar no tempo, a gente precisa se reinventar. Exato. Reinventar a piada, reinventar a forma com que eu me conecto com o outro. E daí isso vai para o meu último pilar, que é a agilidade de aprendizagem. Eu preciso fazer isso muito rápido. Eu preciso tomar decisões e aprender com as minhas decisões muito rápido. Isso também não é fácil. Isso sobrecarrega os indivíduos a tal forma que não é só aprender rápido, mas o que é importante, como é que eu vou me debruçar sobre aquilo, né? E às vezes eu falo, né? O problema da agilidade de aprendizado, do Learning Agility, é o agility. O problema não é aprender rápido. Porque às vezes você faz um super intensivão de inglês, mas essa pessoa tem menores resultados do que aquela pessoa que dia a dia faz um pouquinho. Essa pessoa que faz dia a dia um pouquinho vai mais longe. Então, o que é mais do que o agility é a sustentabilidade daquilo. Você, ao longo do tempo... A constância de propósito, é uma palavra Exatamente. Que eu uso muito. Eu falo que isso é muito importante. Como é que eu ajudo o líder a se tornar um ser humano melhor, mas considerando todo esse contexto? Ô, Marcos, você não me conhecia, mas eu acho que a Hannah deve ter falado alguma coisa, porque não é possível. Você acabou de descrever o Cristiano dos últimos 7 anos. Você acabou de descrever as inquietudes, a transformação, a mudança e os questionamentos. Então, acho que estou passando por tudo isso que você está falando nos últimos 7 anos, né, dessa mudança, dessa complexidade. Principalmente com foco dentro da área de saúde, que é uma área humana. Eu sempre me questionei muito desse desenvolvimento tecnológico, desse desenvolvimento com base na agilidade, mas o aspecto humano que não pode se perder. E se a gente fala principalmente da área de saúde, a gente está falando de pessoas que estão curando pessoas. Então, por mais que eu tenha a tecnologia, o papel do humano ou da humanização dos processos está inerente a isso. E o papel da liderança é extremamente forte com relação a isso. Porque ele é o propulsor, o catalisador de tudo que está acontecendo. Aí imagina, cai tudo no líder. Todas as aflições, angústias, discussões, reclamações, tudo que vem da pesquisa, o dia a dia, a operação, o pessoal que está lá no pronto-socorro, vendo gente doente chegar e tudo isso, cai na liderança. A gente tem que trabalhar isso. Então, nesse desenvolvimento de liderança, a gente tem um aspecto fundamental que é trabalhar o ser humano, o líder humano. Aí concordo 100% contigo, não é só a técnica. Precisa trabalhar a humanização dele, o psicológico. Porque senão é tanta técnica, e a gente tem técnica para tudo hoje dentro da liderança. Ok, mas ele tem que tomar decisão rápida, são pessoas, impactam em vidas, e aí? Vão errar? Óbvio que vão errar. E às vezes o ambiente não consegue ser propício ao erro, porque principalmente na área de saúde, um erro pode impactar em vidas, então não é propício ao erro. Então você não pode errar, né? É o mantra, não pode errar. Óbvio que você vai errar, não dá para acertar sempre. Mas como é que a gente coloca tudo isso dentro desse desenvolvimento? Acho que o seu conceito de desenvolvimento interessante, bacana.
Me veio vários insights aqui, vou... Me gerou conflito do que eu achava que era desenvolvimento. Mas acho que foi legal. E aí, como é que a gente coloca esse componente dentro do desenvolvimento? Aí serve para a Hannah, para você, Marcos. Eu não vou mais gravar podcast com psicólogos, ok? Não vou mais fazer isso. Eu já não estou anotando várias coisas aqui. É perigoso isso. Mas e aí? Como é que a gente coloca esse contexto dentro desse desenvolvimento? E mais uma vez, qual é a medida de sucesso? No final das contas, eu vou medir o quê? Porque, apesar de tudo isso, eu tenho que ter uma medida de sucesso no final das contas. Sim. Deu certo ou não deu certo? É uma nova pesquisa de clima? É ver se as pessoas se desenvolveram? Como é que eu faço essa trajetória, que é bem um caminho que você falou, mas no final dessa trajetória eu preciso medir algo. Porque, afinal das contas, tem alguém investido nesse processo, tem dinheiro envolvido, você tem... Isso é um investimento, mas você tem ali... Você quer um resultado no final das contas. E aí? Como é que a gente chega nesse resultado? Pode ir, eu tô pensando. Então, tá bom. Eu acho que... Não querendo não ser humano, né? Mas, no final das contas, a conta tem que ser paga. Eu acho que é que nem você falar assim... o problema com a mensuração, e eu entendo que ela é importante, eu entendo que você ter uma objetividade, ela também é importante, porque se você ficar só na subjetividade, você está perdido. Tá? Não vamos entrar em discussões filosóficas do que é objetividade, que daí a gente nunca para mais. Mas a gente precisa entender. Vendas é mensurável, mas ela tem um caráter de subjetividade e de dificuldades. Então, por exemplo, a pessoa conseguiu aumentar vendas, é verdade. Mas, às vezes, a venda dela caiu e ela é uma pessoa de baixa performance. Não sei. Porque pode ser que na região dela teve algum problema. Depende do cenário, tem N coisas. Isso. Tem a economia, que a renda pode ter caído, e N coisas podem estar acontecendo. E onde que eu culpo, onde que eu acho as causas, as consequências, ela é tão específica de cada situação que às vezes é complicado. Então, esse é o problema de mensuração. E você imagina que quando a gente está falando para questões de psicometria, né? Ou tentar mensurar o ser humano... eu já pedi para você explicar um pouquinho psicometria. Então, só para quem está nos ouvindo, talvez não entenda um termo. Mas a psicometria é uma ciência que ela vai se propor a mensurar o que está dentro da cabeça do ser humano. Tá? Então, a pesquisa de clima não deixa de ser uma psicometria. Eu vou tentar mensurar o que aquela pessoa, como é que aquela pessoa está enxergando o clima, ou determinados aspectos do clima. Tá? E qualquer tipo de resultado... Então, por exemplo, eu acho que está aqui, uma boa mensuração, às vezes é uma avaliação 360 daquele líder. Ela é uma boa mensuração? Sim, mas ela vai ter todos os problemas que avaliar vendas vai ter. Esse contexto. Né? A própria pesquisa de resultado, de clima, pode ser... o cara conseguiu melhorar o clima daquela... Ou seja, eu faço antes... Desenvolvo as pessoas e meço depois. Você pode fazer uma pesquisa de pulso, né? Que eles chamam, que é uma pesquisa mais simplificada. Que são são tempos pré-definidos para verificar o que está acontecendo. Isso. Interessante. Com menos perguntas. Isso é capaz, é importante. Mas a gente precisa também entender que nenhuma dessas mensurações ela vai ser extremamente objetiva. É que nem você falar assim, amanhã vai chover, eu vou fazer sol. Não sei. Mas no longo prazo, o clima está aumentando, né? A gente está tendo um aquecimento global. Então, no longo prazo, o meu clima está melhorando. Pode ser que de vez em quando está indo aqui, está assim, está assado, né? A gente precisa tentar aceitar isso. O problema é que às vezes a gente não tem tempo para isso. Você pergunta isso para um economista que sou, né? Eu vou encontrar uma solução. eu vou te falar sobre por que vai chover e por que não vai chover. Exatamente. Mas é bem isso. Então, assim, dá para medir. Dá para medir. Talvez não de forma tão objetiva, mas se a gente captura a informação, desenvolve as pessoas, depois a gente pode capturar informações que demonstrem se as pessoas chegaram ao desenvolvimento ou não. Acho que é isso, né? Eu fiz um trabalho já em 2 empresas, estou querendo buscar mais, mas a gente fez um assessment com uma ferramenta e avaliação em 360. Né? E daí, com base nisso, eu comecei a fazer correlações
com pesquisa de clima, com avaliação de potencial, de performance. Então, todos esses pontos podem ser mensurações, né? Você também quer que aquelas pessoas performem melhor. Turnover, absenteísmo, são todos dados que, de alguma forma, você quer que o clima estando melhor. A Hannah colocou muito isso, né? Então, vamos mensurar. A gente quer que melhore, né, ao longo do tempo, né? Toda mensuração precisa estar melhor, mas ao longo do tempo você precisa estar de alguma forma... É o desenvolvimento, é o conceito que você trouxe de desenvolvimento. Exatamente. Ok. E só cuidado com o negócio que você falou de fazer uma nova pesquisa de clima, vira um looping, né? Então, assim, eu acho que é mostrar o resultado da pesquisa, o entregável, fazer uma pesquisa pontual, mensurar de forma E capturando pontual, informações... e dando esses feedbacks sempre. Pô, deu, não deu. De repente as ações são direcionadas, então eu preciso capturar só aquilo que eu direcionei da ação. Exatamente. Ok, então a gente está chegando ao fim. Bate-papo bacana. Eu avisei para vocês, a gente começa a conversar aqui, vai o dia todo, a gente não para. Já anotei até temas aqui para os próximos videocasts que vocês trouxeram, fui capturando. Eu queria agora fazer uma pergunta, pensando no ambiente público e no ambiente privado. Nesse contexto que a gente falou até agora. Eu entendo, trabalhando em ambos, eu entendo que existem componentes que trazem complexidade diferentes para ambos. O privado talvez seja um ambiente que esteja mais maduro a tudo isso que a gente conversou até aqui. Por N circunstâncias, pela técnica, por já estar trabalhando isso há muito tempo. Traz isso para o ambiente público, em que a gente tem algumas travas, que são travas legais e normas e algumas coisas que acabam gerando um complicador. Como é que vocês veem capturar informações no ambiente público, de pesquisa de clima, de garantir credibilidade, de garantir confiança, de estabelecer plano de ação? Como é que a gente desenvolve lideranças que nem sempre perduram ao longo do tempo? Porque você tem sempre série de mudanças a cada ambiente político. Como que a gente trabalha isso na visão de vocês? Aí é uma pergunta, assim, qual a opinião de vocês disso? Eu vejo como um grande desafio. O que vocês acham? Como é que a gente trabalha isso? Ou na visão de vocês não tem diferença? No final das contas, são pessoas que estão em ambos os locais e isso não muda. Eu posso? Por favor. Eu acho que sim, são ambientes bem distintos, com perfis de pessoas bem distintos. São pessoas, não deixam de ser pessoas, são indivíduos que têm lá cada um a sua história, a sua trajetória, e está lá por algum propósito, por algum objetivo. Não importa qual é, mas ele está lá com algum objetivo pessoal. Eu acho que quando você está no ambiente público, você tem algumas questões políticas e legais que dificultam e inibem muitas vezes as pessoas de trazerem a sua opinião, a sua visão. Então, acho que você tem que, para você conseguir um resultado mais eficiente, mais eficaz, você tem que estar, de alguma forma, junto com a pessoa, para você conseguir capturar os resultados. Então, não adianta você mandar um link no e-mail, ou sei lá, de alguma outra forma, e esperar que as pessoas respondam. Eu acho que você tem que estar junto, se envolvendo, envolver mais ainda a liderança, que nem sempre é próxima das pessoas, né? Por essa questão de, às vezes, troca. Então, assim, ter esse ambiente político envolvido. Então, você tem que estar próximo das pessoas para você fazer com que elas respondam, ter transparência de todo o processo, de todo o envolvimento deles, e garantir a confidencialidade da informação e que não haverá perseguição ou demissão ou troca de cargo, sei lá, qualquer coisa do gênero. Então, acho que tem que trazer, de alguma forma, para a equipe e para a liderança essa questão de confidencialidade das informações e que o que está sendo falado não tem como, não pode ter como, e como você comentou, tem N tecnologias hoje em dia que te ajudam a não ter como saber quem respondeu. No ambiente público, então, o acolhimento tem que ser muito maior. Então, você tem que acolher as pessoas, tanto acolher a liderança, como acolher também os servidores. Você precisa acolher, precisa acompanhar, tem que estar mais próximo. Tem que estar mais próximo, porque eu acho que no ambiente privado, foi o que você falou, já está algo mais institucionalizado. Então, as pessoas já estão acostumadas, já esperam, já sabem como responder, já sabem, enfim, as ações, já tem uma expectativa e já tem uma certa clareza do que acontece. Eu acho que no público menos. Eu acho que precisa ter esse acolhimento das pessoas para fazer algo em conjunto. Vai lá, Marcos. Eu acho que o ambiente público e privado, né, no sentido de empresas públicas e instituições
ou empresas públicas, empresas privadas ou instituições públicas, né? A instituição pública ela tem um cenário muito mais complexo. Muito mais complexo. Por que acontece? A empresa privada, ela é basicamente lucro. E é um pouco triste, né? Porque você vê que é quase que aquelas pessoas que estão lá dentro, e a gente batalha muito para isso mudar, elas tenham perdido um propósito mais social do seu trabalho. E a gente tenta resgatar um pouco isso, né? Por que você trabalha? Qual que é a função dessa empresa dentro dessa sociedade? O que você quer fazer de diferente, né? Então, você tira isso, mas você tira da equação uma coisa que traz complexidade para dentro do público. E você tem uma visão gerencialista de que tudo que se cria na empresa pode ser adaptado para o público. E não, né? Porque e não é verdade. São coisas diferentes. E são coisas muito diferentes. Falou sobre isso. Porque a administração ela passou muito tempo tentando tirar esse contexto, essas especificidades, para gerar regras que funcionassem em qualquer lugar. Em qualquer segmento que você esteja, aquela regra funcionaria. E no setor público isso tem uma grande resistência porque também tem essas especificidades, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que a gente entender que ir com uma pesquisa, ir com uma modalidade que funcionou em empresas, você precisa entender muito a especificidade, como adaptar aquela técnica para o setor público. Até porque tem uma resistência do setor público, dessas coisas, de consultores que fizeram muitas besteiras no passado, que vem e fala assim, eu sei qual a solução, vocês precisam fazer isso, mas você também precisa quebrar a ideia de que tudo que funciona na empresa não funciona aqui, porque tem coisa que foi muito legal criada lá. Então, e pode ser adaptado. E pode se adaptar. Eu acho que você não pode ter uma receita de bolo que serve para ambos os ambientes, mas até você porque pode... nem na privada, não é toda pesquisa vai servir sempre igual para todos os ambientes. Isso. Tem que ter a cultura da organização, então tem a adaptação. Eu concordo. E daí eu acho que esse é o primeiro ponto. Você conseguir quebrar um pouco dessa resistência e entender que, sim, eles vão estar menos maduros. E até em função disso, você vai em ONGs, você vai no setor público. A liderança, eu acho que é uma liderança, às vezes, muito mais dura. Menos desenvolvida nesse setor, às vezes, humano, ou do que pode fazer, o que não pode, né? Eu acho que tem um caminho ainda para ser seguido, mas você vê coisas muito bonitas também, que essas pessoas batalham por propósito. Então, vamos colocar isso. Você tem brigas políticas lá que eu preciso cuidar. Né? É isso, a pessoa ela vai sair de um determinado lugar porque o gestor não concorda com a visão política daquela pessoa sobre políticas públicas, sobre o que tem que ser feito ali naquele lugar. E isso também é uma complexidade que a gente precisa ir considerando e cuidando, porque o setor público é um lugar que precisa dar espaço para diferentes visões de como lidar com as políticas públicas, desde que esteja cuidando do coletivo. Né? Não dá para você ter interesses particulares sendo defendidos ali, que também acontece. Né? Até porque a gente está falando serviço público, são servidores. Então, o coletivo sempre é mais forte do que a unidade. Exatamente. Mas acho que vocês falaram coisas interessantes e eu acredito muito nisso. Você falou, empresa privada, a função social, eu escuto economia, primeira aula, a função social da empresa é o lucro. Que é interessante, a função social é o lucro, ok? Mas na empresa pública, você falou uma coisa interessante, o propósito. Grande parte das pessoas que estão ali em serviço público estão por um propósito. Então, se a gente abordar esse lado humano do propósito, pode ser um bom caminho para a gente conseguir implementar muitas soluções legais aí, né? Sim. Beleza. Pessoal, queria agradecer vocês. Queria agradecer você, Marcos. Muito obrigado pela participação. O Marcos, formado em Psicologia pela USP, com MBA em Recursos Humanos pela FIA, atua como coaching, como consultor, desenvolvimento nas organizações, tem um foco e um conhecimento muito grande em pesquisa de clima, desenvolvimento de liderança. Queria agradecer muito a participação, muito obrigado. Hanna também, Hanna, psicóloga, a Hanna responsável pelo desenvolvimento humano organizacional da CETEC, trabalha aí de longa data com a gente também em pesquisa, desenvolvimento de liderança, de pessoas, me ajuda muito a me desenvolver também, então muito obrigado. E obrigado pela participação de vocês. Aí deixar um minutinho para considerações finais. Fiquem à vontade para falar aí sobre o assunto, puxar outro assunto. Bom, eu queria agradecer muito o convite aqui. Acrescentar também que, apesar de coach, né? De falar coach, eu trabalho muito com orientação profissional e vocacional, né? Também.
São ciências, podem ser complementares, né? Mas acho que isso é importante porque a gente olha a carreira do indivíduo desde jovem até a velhice, né? Até a aposentadoria. Mas eu queria agradecer muito, acho que foi um papo muito bacana para você, com vocês aqui, muito enriquecedor para mim também. A gente poder falar de temas que para mim são sempre muito importantes, sempre me atraíram muito por um ponto de vista de carreira, né? Então é isso, fico à disposição para próximos convites, se vocês quiserem, obviamente. Com certeza. Como eu disse, anotei aqui, tem tema para uns 3, 4 ainda. Não, também queria agradecer. Obrigada, Cris, pelo convite. Obrigada, Marcos, por ter topado vir e participar aí, né, do nosso CETEC Cast. Acho que foi um assunto bem interessante, que a gente poderia ficar horas falando, porque acho que tem vários pontos, né, que a gente não abordou, que a gente poderia ter abordado. Acho que é um assunto muito rico falar não só de pesquisa de clima, como da liderança, do clima de empresa, de cultura organizacional num todo. Então, acho que fica aí mais algumas sugestões de tema para a gente abordar. Muitíssimo obrigado. Pessoal, gostaria de agradecer a vocês. A gente está terminando aqui mais um CETEC Cast, reforçando que está no nosso DNA CETEC transformar e desenvolver pessoas. E pesquisa de clima, que foi o assunto abordado aqui, como desenvolvimento e liderança, são dos nossos produtos que a gente acredita muito e que a gente tem cases de sucesso dentro do mercado, seja na esfera pública e privada. E vamos aprender mais ainda com o que vocês falaram aqui, incrementar esses nossos processos. Muito obrigado a todos vocês.